Bom dia, meu povo querido do Extra! Sejam todos muito bem-vindos! Hoje vamos conversar sobre a evolução do RCPN. Sejam todos muito bem-vindos. Fabrício, seja bem-vindo. Alice, minha amiga, seja bem-vinda. César, bem-vindo. Marceli, bem-vinda. Paulo, vamos conversar hoje com a professora Alice sobre a evolução do RCPN. Olha que tema legal. Muito bom. Vamos chegando, compartilhando essa live, já curtindo. Obrigado, Paulo. Muito bom dia. Mais um dia maravilhoso. Que Deus nos abençoe no dia de hoje. Bom dia, Marceli. Tô falando correto, não é Marceli, né? Ou Marcele. Muito bom dia, Timon Tai. Vamos chegando, meu povo. Momento maravilhoso hoje, mais um Papo do Extra, 7h30. Vamos esperar as pessoas chegarem, estamos chegando por aqui. Leia, muito bom dia. Ítaro, bom dia. Marceli. Eu acho que é isso. Batistini, meu irmão, bom dia, meu irmãozinho. Vamos lá, acho que a professora Alice já está por aqui. Vamos lá. Deixa eu chamá-la. Dia 22, uma aula lá no Zoom sobre as novidades do RCPN. Muito material novo aqui nos estudos notariais. Bom dia, Alice. Bom dia, Davi. Você me ouve e me escuta bem? Eu te ouço, mas eu não tô te vendo. Ou ouve e me vê bem, perdão. Novamente o Insta nos boicotando. Mas tá bom. Minha amiga, tudo em paz por aí? Tudo certo, Davi. Eu achei que hoje eu não ia levantar tempo, porque me deu um sono hoje de manhã. Imagino, viu? Imagino. Eu fui dormir um pouco tarde e aqui na minha região faz muito calor. E eu acordei com o corpo tão mole, eu falei, não, vou dormir mais 5 minutos. Falei, se eu dormir mais 5 minutos, eu não levanto. O Davi vai ficar sozinho. Maravilha. Deu certo. Não, deu certo. Gente, hoje a gente vai conversar, né, Alice, sobre um tema tão nobre que diz respeito ao RCPN, ao Registro Civil das Pessoas Naturais. A gente, em outra ocasião, já conversou aqui como o RCPN, ele trabalha muito com a dignidade da pessoa humana, com os direitos da pessoa, da personalidade, e como isso é importante no exercício dos direitos da cidadania. Então, ninguém melhor do que você, minha amiga, para conversar sobre esse tema com a gente. Já lembrando a quem nos ouve, que no dia 22 de janeiro a gente vai ter uma aula lá no Zoom, conversando mais detalhadamente sobre as novidades do RCPN. E lá, ao final, a gente vai apresentar o nosso novo curso chamado RCPN na Prática. Minha amiga Alice, conto contigo. A palavra está com você. Bom dia, pessoal. Davi, o registro civil, ele, assim, entre todas as especialidades, ele é que tem maior capilaridade, porque ele está em todos os municípios e distritos, né? Então, ele é uma serventia realmente presente em todos os lugares. E a gente vê que o registro civil, ele lida com a pessoa natural, com o estado da pessoa natural, com a proteção aos direitos da personalidade, a intimidade. Veja, a gente garante o direito ao nome, a proteção à autodeterminação e essa intimidade, ou seja, a alteração lá do gênero e do nome do transexual. Existe uma proteção da sigilosidade desses atos. Então, são diversos atos, reconhecimento da filiação, tanto sanguínea como socioafetiva. Então, o registro civil é a serventia que cuida do ser humano, né? Então, a gente sempre brinca, Davi, você pode, durante a sua vida, nunca entrar num tabelionato de notas, protesto, registro de imóveis, mas no registro civil você vai entrar.
algumas vezes na sua vida, né? E o registro civil, ele evoluiu muito com o tempo. E essa evolução, a gente pode observar sobre dois aspectos, Davi, eu separei, tá? Então, nós temos uma evolução tecnológica e uma evolução jurídica também. Legal. Nós temos, Davi, muitas vezes aquela visão arcaica que o registro civil é só nascimento, casamento, óbito, aqueles livrões antigos, aquela serventia antiga, mas o registro civil ele se modernizou. E uma grande evolução que teve o registro civil foi com a implantação da central do registro civil. Então, vamos falar primeiro, Davi, do primeiro aspecto dessa evolução, que é o aspecto tecnológico. Então, nós não fazemos mais aquelas escriturações manuais, naqueles livros gigantes. Hoje, acho que 99% das serventias, só aquelas lá mais naquelas, acho que no interior daqueles estados mais longes, talvez sejam mais não tão desenvolvidos, mas a maioria do RCPN hoje, Davi, são interligadas na central do registro civil. E essa central, ela permite uma conexão entre as serventias, facilitando assim o trâmite das comunicações, solicitação de pedido de certidões, solicitação de atos de averbação, retificações, certidões inteiro teor. Então, essa interligação traz um benefício muito grande para a população, porque hoje você não precisa mais se deslocar para ir até o registro civil onde você deseja solicitar uma certidão para fazer o pedido. Então, todos os atos hoje do registro civil, você pode realizar em qualquer registro civil, porque existe uma comunicação entre eles. E a central permite essa troca de informações instantâneas e também envio de documentos de forma segura entre os registradores civis. Então, a central é um grande avanço tecnológico. A gente até falou, Davi, na penúltima live, que a gente falou sobre a retrospectiva de 2023, que a gente teve o provimento que trouxe a implantação do ONR. Então, a gente vê um avanço, inclusive, quanto à escrituração. Então, é bem possível que, se não esse ano, no ano que vem, já seja implantada, inclusive, Davi, a escrituração totalmente eletrônica, né? Porque hoje os já livros nasceu eletrônica, né, Alice? já nasceu eletrônica. Hoje, os registros ainda são físicos, né? Embora nós não fazemos mais manualmente, hoje nós fazemos por meio de impressão, então nós fazemos o computador, nós temos softwares. Como tabela de notas, nós temos o livro de notas, mas que nada impede que esse livro também seja eletrônico em algum momento. Não é? Exatamente. E a ONR tem esse objetivo também, né, Davi? Legal. Então, a Central do Registro Civil, além dela permitir... Uma coisa interessante, Davi, é que, assim, às vezes as pessoas acham que o registro civil é algo parado. Então, você registrou o nascimento, o registro está lá parado. O casamento está lá parado. Mas uma das características do registro civil é que ele é dinâmico. Então, existe uma troca de informações entre os cartórios. Existe um ato que nós fazemos, Davi, que se chama comunicação e anotação. Então, sempre quando eu realizo um registro ou uma averbação, eu preciso comunicar às serventias que possuem assentos anteriores daquela pessoa para que ela anote. Para que assim, quando você puxa uma certidão de nascimento, lá esteja atualizado com o estado atual da pessoa. O estado civil, o estado de capacidade. Então, se eu faço um registro de casamento, eu preciso comunicar ao cartório do nascimento aquele ato, para que ele anote, e se alguém solicitar uma certidão de nascimento, saia a informação daquela alteração do estado civil. E por que eu entrei nesse assunto? Porque antigamente, Davi, essas comunicações eram feitas por carta. E muitas vezes elas nem chegavam. Então, nós temos uma falha assim, no sistema em razão dessa forma de envio de comunicações. Porque demorava, às vezes o endereço que estava no sistema não era mais aquele endereço. Então, era muito mais difícil manter os livros atualizados. Hoje, eu faço um ato aqui, Davi, no meu cartório, no mesmo instante, através da CRC, eu informo o cartório dos assentos anteriores, ele instantaneamente anota. Ou seja, existe uma segurança maior quanto à atualização dos assentos.
Isso é, Legal, legal. isso é Aline, muito só importante. esticando um pouquinho nessa tua deixa, existe algum ato que o registrador civil pode fazer de ofício? Davi, a Lei 6.015, ela traz, a gente pode fazer de ofício os atos, erros de fácil constatação, que você verifica que a prova está na própria serventia, Uhum. alteração, por exemplo, de número de termo, de livro, porque às vezes Legal, acontece, principalmente nos antigos, de alteração do termo, elevação de distrito a município, tá? Mas legal. as anotações em si, não que elas são de ofício, porque algum cartório te provocou para isso, Sim, né? Mas veja, não tem nas comunicações, Davi, nas anotações, um pedido da parte, né? É um ato de ofício do oficial. Então, o oficial que registrou, ele comunica o anterior que recebe a nota. Não há nessa, nesses atos uma participação ativa do registrando, né? legal, legal, legal E, demais. Davi, outro ponto interessante da CRC é a comunicação entre as serventias do registro civil e os juízes. Porque antes também, certidões que os juízes solicitavam, mandados de averbações, mandados de registro eram feitos por ofício, por carta, também demorava. Tinha a impressão em papel, tinha o envio. Hoje também é tudo feito através do módulo que tem na CRC, que é o CRC Jude, onde hoje os juízes também, dentro do processo, eles já conseguem solicitar ao registro civil as averbações, certidões, e isso se faz de forma, então, também instantânea, o que economiza tempo e dinheiro. Legal demais. Outra evolução importante, eu vou tentar ser um pouco rápida, porque tem outra vertente que eu quero abordar ainda, mas havia uma evolução muito grande no registro civil, foi a interligação da CRC com a Base Nacional da Receita Federal. Então, hoje, todos os registros de nascimento já saem com a inscrição no CPF. Boa. Veja, é um avanço, porque hoje os pais não precisam mais ir procurar o correio, uma agência da Receita Federal para fazer a inscrição do CPF. A criança já sai com o CPF na certidão de nascimento. Que legal. E a gente sabe que o CPF, ele é um número de documento que realmente identifica as pessoas de maneira nacional, porque ele é único. E nós também temos acesso, Davi, a essa base nacional da Receita para incluir o número do CPF nos registros de forma retroativa. Então, sempre quando hoje você pede uma certidão, já saia o número do CPF do registrando, porque a gente tem acesso a essa pesquisa e nós temos hoje o dever de fazer essa verbação do CPF hoje foi decidido que ela é gratuita, tá? Então, é uma informação que vem no assento que a gente sabe que ela é importante. Muito bom. Sou prova Nós temos disso. Minha também, pequena nasceu agora, faz 60 dias, e já saiu com CPF lá. Maravilha, excelente. e nós também temos, Davi, dentro do registro civil, tem a plataforma para os cidadãos, né? Que é a plataforma do registrocivil.org.br, onde qualquer pessoa pode entrar, se cadastrar e solicitar uma certidão de nascimento, casamento ou óbito da sua casa, do seu escritório. Ele pode optar ou pela certidão digital ou pela certidão física, onde ele vai pagar a taxa do correio e o cartório vai enviar. Ou seja, você não precisa mais nem sair de casa para solicitar essa certidão. Aí só tem que tomar cuidado, porque existem muitos sites falsos que cobram taxas abusivas, tá? O site oficial é o registrocivil.org.br. Bom, Então, excelente informação. esses avanços tecnológicos, Davi, ele vem para desburocratizar os registros públicos, né? Então, a gente sabe que a sociedade ela é dinâmica e a tecnologia ela vem para auxiliar nessa prestação de serviço de forma eficiente, que é um dos princípios que regem a atividade pública. Legal, legal. Davi, aí nós temos também, então eu falei da evolução tecnológica, né? Nós temos a central, alguns módulos dentro da central, mas nós também temos, Davi, uma evolução jurídica do registro civil. Sim, muita Que novidade. nós temos
assim, comumente, o registro civil, como eu disse, nascimento, casamento e óbito. Mas o registro civil ele tem agregado cada vez mais novas atribuições e também uma valorização da atividade do oficial. O oficial, Davi, até um bom tempo, pouco tempo atrás, ele, na verdade, ele era um coadjuvante na atividade. Por quê? Muitos atos que ele só praticava após um parecer do Ministério Público e do juiz corregedor. Então, como um exemplo, ó, nós tínhamos as retificações administrativas, inclusive, Davi, essas retificações que não exigem alta indagação, retificações que você vê que foi erro de fácil constatação. É muito comum, Davi, alguns registros, a primeira via ser emitida de uma forma e no assento está de outra. E aí o quê? É uma retificação de fácil constatação. Às vezes era um erro de grafia, porque emitiu a certidão de um jeito e no assento estava de outro. Até essas retificações de fácil constatação, Davi, nós precisávamos autuar, encaminhar para a manifestação do Ministério Público e depois do juiz corregedor. Então, veja, o registrador civil, ele praticamente, a qualificação dele jurídica era mínima. Porque quem fazia a qualificação? O Ministério Público e o juiz. Nós tivemos uma lei em 2017, que foi a 13.484, que tirou o registrador civil como coadjuvante e colocou ele como protagonista desse procedimento. Então, hoje, essas certificações administrativas de fácil constatação, você consegue verificar ela documentalmente, com prova documental. Às vezes está dentro da própria serventia essas provas do erro. Então, hoje o registrador civil ele acolhe esse pedido das partes e ele mesmo faz a qualificação. Então, não é mais necessário passar pela vista do Ministério Público e nem do juiz corregedor. Então, veja, a qualificação hoje é inteira do registrador civil. O que demonstra o quê? Uma responsabilidade maior, uma confiança maior que o legislador colocou no registrador civil. Porque ao longo do tempo, ele tem se mostrado cada vez mais um profissional o quê? Jurídico, porque o registrador civil é um profissional do direito dotado de fé pública. Nós vemos que a capacitação do registro civil e de todos os titulares, das serventias extrajudiciais como um todo, ela tem sido cada vez mais profunda. Então, o extrajudicial tem se aperfeiçoado cada vez mais, né, Davi? Nós somos profundos estudiosos, estamos sempre nos atualizando. Então, o registrador civil hoje ele atua como protagonista dos procedimentos de retificações, sem ser necessário mais a vista ao Ministério Público e ao juiz corregedor. Isso também, Davi, traz celeridade, porque imagina quanto tempo não demorava para o promotor se manifestar, às vezes 5 dias. Aí o juiz corregedor, dependendo das normas locais, 5, 10 ou 15 dias. Então, o procedimento de retificação, às vezes, demorava 20 dias. Hoje, nós tudo a ver com aquilo que a gente conversou no início sobre cidadania, dignidade da pessoa humana, não é, Alice? Tem relação com a capilaridade do registro civil. É o direito realmente chegando na vida do cidadão, às vezes aquele mais humilde, nos lugares mais longínquos, né? Exatamente. É muito bonito ver isso. Essa é uma parte muito bela do registro civil, viu? E, Davi, nós temos também outros atos que veio demonstrar essa valorização jurídica do registrador civil. Nós tivemos, em 2012, tá? O provimento 28 do CNJ que regulamentou o registro tardio de nascimento. Hoje esse provimento está consolidado no provimento 149 e a regulamentação do registro tardio está a partir do artigo 480 do provimento 149. Mas o provimento que deu origem foi o provimento 28 de 2012. Então, nós temos ainda no Brasil muitos casos, Davi, de subregistro. Pessoas, às vezes, em estado de vulnerabilidade, estão na fase adulta e não tem registro, tá? E esse provimento veio agora agora não, né? Desde 2012, para regulamentar esse procedimento de forma extrajudicial. Porque antes desse provimento, o registro tardio, que é aquele feito fora do prazo,
ele deveria ser feito de forma judicial. O que demoraria o quê? A gente sabe que o registro de nascimento, ele é o registro base para você exercer os direitos da cidadania. Para você ter acesso à saúde, educação, trabalho. Sem registro de nascimento, você não consegue o CPF, o RG. Ele é o documento base para toda... Tanto que a nossa Constituição Federal, ela teve uma alteração e o registro de nascimento e de óbito, ele é considerado indispensável ao exercício da cidadania e sobre eles, então, nós temos uma gratuidade universal. Então, todos, seja quem é pobre, seja quem é rico, não paga o registro de nascimento e o registro de óbito à primeira via respectiva. Então, quando esse procedimento de registro tardio era feito de forma judicial, demorava muito mais tempo. E às vezes eram pessoas, Davi, que às vezes estavam em casas de recuperação, idosos em estado de vulnerabilidade, que precisavam às vezes de assistência à saúde, e eles não tinham um nome, eles não tinham fixado a data de nascimento. Então, hoje, através desse procedimento, ele consegue ser feito todos de forma extrajudicial. É claro que existe ali um procedimento que o registrador tem que observar, mas ele não tendo dúvidas quanto à boa-fé do pedido, não há indícios de má-fé, de fraude, ele não necessita mais apresentar isso também para apreciação judicial. Nós Muito bom. tivemos em 2017, Davi, o provimento 63, que tratou também do reconhecimento da filiação socioafetiva e da multiparentalidade de forma extrajudicial no registro civil. Hoje, ele está regulamentado lá no provimento 149, a partir do artigo 505. Então, veja, a qualificação de uma filiação socioafetiva é como se fosse um procedimento hoje dentro do registro civil, onde existe uma qualificação e um juízo de valor, sim, por parte do registrador civil. Porque ele que vai analisar o conjunto probatório documental, ele que vai coletar prova testemunhal, ele que vai entrevistar o registrando e o suposto pai. Então, veja, é uma atribuição muito importante, porque a gente sabe que do estabelecimento da filiação vai decorrer direito de alimentos, direito de pensão, direito de herança, né? Então, é uma qualificação que foi atribuída ao registrador civil, demonstrando confiança na sua preparação jurídica. Nós tivemos também, Davi, o provimento 73 de 2018, que tratou da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento dos transgêneros no registro civil, também de forma extrajudicial, sem a necessidade de participação do Ministério Público, sem necessidade de participação do juiz corregedor ou do juiz de direito. Tá? Então, é um procedimento todo extrajudicial. Isso traz celeridade também, isso vem trazer garantia à autodeterminação íntima daquela pessoa, né? E também traz a sigilosidade. Então, o registrador civil ele também garante a proteção à intimidade nesses atos, porque ele não publiciza essas averbações lá nas certidões que ele vai emitir. Apenas em inteiro teor, não é, Alice? Em inteiro teor, ou a pedido do próprio registrando. Okay. Davi, nós também tivemos a Lei 14.382, de 2022, que ela trouxe várias alterações no tema da união estável. Então, ela trouxe novas atribuições também ao registro civil, que é a formalização do termo declaratório e de dissolução de união estável, a possibilidade de realizar partilha lá na dissolução, Davi, que foi uma polêmica, né? Sim. E a gente só precisa observar quanto aos imóveis os 30 salários mínimos, mas veja, Davi, se eu estou partilhando ali automóveis, e a gente sabe que existem automóveis de valores assim, exorbitantes, 1 milhão, 500 mil reais, independente do valor dos móveis, não há limite daquele artigo 108 para os móveis do Código Civil. Então, o registrador civil ele pode realizar a partilha desses bens móveis lá no termo de dissolução. E aí, para esse ato, exige a participação do advogado. Sim, só para a gente não deixar isso dos 30 salários mínimos, você falou, diz respeito à previsão do artigo 108, que havendo que a alienação, transmissão, oneração de bens imóveis,
então se daria por escritura pública e aí não pelo termo declaratório, né? Exatamente. Nós também temos, Davi, pela Lei 14.382 hoje, o procedimento de alteração de regime de bens na união estável perante o registrador civil. Legal. Né? Então, assim, eu Muita acho que já é mesmo, então, hein, Alice? é uma evolução, porque, veja, ele vai presidir e ele vai decidir, claro que existe o procedimento lá, mas, veja, não existe ali a previsão de vista para o Ministério Público, de vista para o juiz corregedor, porque toda a atividade do registro civil, por muito tempo, Davi, ela girava em torno do Ministério Público e do juiz corregedor. Então, o registrador civil, ele só praticava o ato quando havia um aval do juiz corregedor do Ministério Público, senão ele não praticava o ato. Ou seja, a qualificação do registrador civil, essa liberdade e essa independência jurídica dele era mínima. E nós vemos o que? Ela se ampliando ao longo do tempo. Isso por quê, Davi? Porque o registrador civil ele tem se mostrado um profissional do direito cada vez mais qualificado. E eu sempre... Existe aquela máxima, inclusive, bíblica, que diz assim, a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, quanto mais atribuições nós recebemos, Davi, mais nós devemos nos capacitar, mais nós devemos estudar, mais nós devemos estar entre aqueles que conhecem o assunto para discutir, para aprender. Por quê? Está sendo colocado mais confiança em cima do registrador civil. Né? Pela Lei 14.382 também, Davi, então, além da alteração do regime de bens, que a gente sabe que é algo que impacta muito quanto ao outorga conjugal, quanto à partilha, seja na dissolução, seja lá em caso de inventário, direito de herança, né? A gente sabe que, assim, regime de bens é um tema bem, bem polêmico, né? E, então, essa atuação do registrador civil, ela é muito importante. E eu acredito, Davi, inclusive, que esse procedimento ele é um embrião para a alteração do regime de bens no casamento, que eu acredito que muito em breve também se dará de forma extrajudicial. Então, quando o registrador civil ele se mostra assim, preparado para abraçar essas novas atribuições, mais novas atribuições vão ser dadas a ele. Nós também temos o procedimento da certificação eletrônica da união estável, que serve para fixar a data de início, a data de fim e o termo de duração daquela união estável. Porque a gente sabe que quando o casal ele formaliza a união estável, eles estão declarando por eles próprios aquela data. Então, alguns atos exigiam que uma atuação do juiz fixando aquele termo inicial, porque a gente sabe que o termo inicial, a partir da fixação desse termo inicial, nós vamos ter o quê? A comunicação de bens, nós temos direitos de herança, nós temos a partilha daqueles bens, o cálculo da pensão por morte, se for o caso. Então, a fixação desse termo inicial antes, a validação dele dependia de uma manifestação judicial. Ou que os órgãos públicos se valessem de outras provas, por exemplo, o INSS, você tinha que comprovar também de outras formas aquela data inicial. Hoje, o registrador civil, através desse procedimento, ele entrevistar as partes, ouvir testemunhas, as partes vão apresentar provas documentais, aí diversas, né, nós temos um curso sobre isso, para realmente comprovar e o registrador civil se convencendo, Davi, daquilo que foi lhe apresentado, daquela declaração de data inicial, das provas que foram apresentadas, ele vai dar uma decisão reconhecendo aquele termo inicial, fixando ele, para que aquele termo inicial, então, seja incluído lá no registro no ISUE, no registro da conversão da união estável em casamento, porque aí, numa possível partilha futura, nós já temos ali registrado e fixado aquele termo inicial, então não há ali mais conflito quanto à fixação desse termo inicial. Veja, é uma qualificação do registrador, como se fosse uma qualificação de um juiz, né? Então, ele atua ali como um juiz daquele pedido, porque ele que vai analisar, ele que vai conduzir e ele que vai decidir. Então, Davi, nós vemos, assim, uma evolução tanto tecnológica, né,
o que facilita o acesso e a desburocratização do serviço do registro civil. E nós também temos essa evolução jurídica e essa independência jurídica do registrador civil, que cada vez mais tem sido confiado novas atribuições, onde ele não é mais assistido pelo Ministério Público, assistido pelo juiz corregedor. Hoje, a maioria dos procedimentos são conduzidas e decididas apenas pelo registrador civil. Que maravilha, Lise. Que bela explanação, viu? E aí, Davi, é interessante, assim, as pessoas precisam conhecer essa evolução primeiro, a evolução tecnológica, para que, às vezes, quem assiste a nós são advogados, então, para ele realmente prestar um serviço eficiente também para o seu cliente, às vezes ele não fica ali dependendo de se deslocar até os cartórios, ele consegue fazer isso tudo de forma, hoje, eletrônica, né? Conhecer essas novas atribuições, porque, embora a maioria dessas atribuições não exijam a participação do advogado, isso não impeça que ele atue nesses procedimentos, auxiliando o seu cliente na produção de provas, na juntada de documentos, na indicação de testemunha, acompanhando o cliente até o registro civil, prestando esclarecimentos, porque é uma atividade, inclusive, que o advogado ele pode participar, ele pode atuar, e por ser mais célere também, o seu retorno financeiro é mais rápido, né? Sim. Porque, embora não precisa do advogado, mas a maioria tem que juntar documentos, e a gente sabe que o leigo, aquele que não está acostumado a juntar documentos, fazer prova, tem mais dificuldade, né? E o advogado, ele é expertise nesse assunto. Então, eu acho que a atuação do advogado frente às serventias do registro civil também é uma importante atuação que traz segurança jurídica também para o registrador, porque ele vê que existe um outro profissional ali assessorando, prestando esclarecimentos jurídicos. É diferente a comunicação do registrador com o advogado, do registrador, às vezes, com o leigo. Às vezes, o registrador ele não tem como saber, Davi, toda a história daquele cliente. E o advogado, ele tem, né? Porque ele tem mais tempo. O registrador, ele é um profissional imparcial. O advogado, não, ele já atua na defesa do direito do seu cliente. Então, assim, eu acho muito importante a atuação do advogado, inclusive nessas atribuições do registro civil, para auxiliar os clientes na elaboração de documentos, acompanhamento até a serventia, Sim. formalização de requerimentos. Eu acho que é uma atribuição também nova para os advogados, que não dependem mais do extrajudicial, né? Porque antes eles deveriam fazer isso tudo judicial. Agora ele consegue de forma mais célere no extrajudicial. Excelente, Alice. Uma outra questão é que, para quem está do lado de dentro do balcão, né, para quem atua nos cartórios, é importante se atualizar sobre esses temas, até mesmo aqueles que estão nos lugares mais remotos ou em municípios pequenos, comarcas pequenas, porque são temas que permeiam toda a sociedade. A questão da alteração do nome, a questão do transgênero, a questão da socioafetividade, do reconhecimento da união estável, do termo declaratório. Não precisa ser um grande centro para que exista a necessidade de se trabalhar com esse tema. Então, o registrador civil, junto com seus prepostos, tem que estar preparado para isso, né? Davi, e outra coisa, a importância também do registrador civil, dos prepostos e dos advogados, porque, igual você bem falou, tudo isso que eu falei não acontece só no município de cidade grande, acontece nos pequenos também. Não, né? Porque onde tem ser humano, tem cheio, tem necessidade. E o que acontece? A gente sabe que o fluxo também de funcionários numa serventia é muito grande. Imagina, toda hora sai um funcionário, você tem que capacitar um funcionário. Quando o advogado ele conhece do assunto, Davi, porque assim, não é criticando, mas a gente sabe que às vezes você vai chegar no cartório que a pessoa que ela não sabe fazer, infelizmente. Às vezes é um funcionário novo, o titular não consegue te atender, é uma serventia lá remota. Então, se o advogado ajuda o registrador, veja, é uma conjunção de esforços, né? Então, um auxilia o outro. Assim como o registrador civil ele se capacita cada vez mais, nós sabemos que esse é o ideal.
mas às vezes algumas localidades, às vezes o fluxo de funcionários é grande, o registrador civil talvez não é o titular, é um interino, ele não consegue ficar ali o tempo inteiro. Então, quando chega o advogado fazendo esse pedido, mas ele já traz tudo preparado, por mais que às vezes o cartório ele não está preparado para aquele serviço, havendo essa conjunção de esforços, o êxito é muito maior, porque quando às vezes a gente não ouve, infelizmente, a gente não pode fechar os olhos para a realidade. Às vezes algumas serventias ficam protelando um pedido, porque na verdade não sabe como fazer, né? Então essa capacitação ela tem que ser constante. Verdade. Alice, eu quero aproveitar e fazer uma visão geral aqui da nossa agenda, dos nossos próximos compromissos aqui nos notariais, sendo o seguinte: toda quarta a gente está aqui às 7h30 da manhã, conversando sobre algum tema do extrajudicial. Amanhã, dia 11/1, nós teremos a oficina de minutas de procurações, com a minuta, ou com minutas na tela, na verdade. Eu vou abordar os diversos detalhes que precisam ser analisados e enfrentados na redação notarial, na elaboração das escrituras de procurações. No dia 18 de janeiro, na semana que vem, eu e você estaremos na oficina de minutas de inventários. A gente vai estar aqui com minutas na tela, com casos práticos, casos que envolvem diversas variáveis, outorga conjugal, direito de representação, meação, herança, reserva da quarta parte quando o viúvo é herdeiro. Diversos temas a gente vai enfrentar também no dia 18, na oficina de minutas de inventário. No dia 22 de janeiro, nós vamos ter uma aula lá no Zoom. Você vai precisar fazer a sua inscrição para participar dessa aula. O tema vai ser as novidades do RCPN. A professora Alice vai aprofundar esse tema. E, ao final, nós vamos lançar o nosso curso chamado RCPN na Prática, onde, por diversas aulas, você vai poder assistir ao vivo e gravadas. Você vai aprender conosco, com a professora Alice, sobre o tema do registro civil e uma emendazinha muito bem trabalhada por ela. Fevereiro, nós vamos ter só a oficina de legislação e notariado na prática. Davi, o seu som sumiu. Oi? É só para mim? Oi? Davi, eu não tô te ouvindo, tá um ruído. O pessoal tá ouvindo? Eu não tô ouvindo. Tá ruim o som, Davi. Sério? Não estamos te ouvindo. Não me ouve? Gente, eu vou continuar aqui. Oi? Davi? Eu vou continuar aqui. Voltou? Estranho. É. Melhorou? Melhorou. Que estranho. Mudei a posição aqui do telefone, não sei o que houve, então. Que coisa. Em fevereiro, a gente vai ter oficina de minutas de divórcio e notariado na prática, como se fosse uma oficina também, professor Matheus. A gente vai ter a primeira aula, né, desse curso RCPN na prática. Vamos ter oficina de minutas de atas notariadas, esse é um mês bem movimentado. Reconhecimentos de firmas e cópias autenticadas, outro curso também. Divórcio de A a Z, outro curso. Oficina de minutas de doação. Então, muita coisa acontecendo. Eu peço que você nos acompanhe por aqui. Tá me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Sim. Ah, maravilha. Que coisa. Nunca aconteceu isso. Que coisa. Mas é isso. Alice, eu quero que você faça, então, o teu convite para o pessoal que está aqui conosco novamente na semana que vem. E para a aula do dia 22, a gente vai começar a disponibilizar esse link de inscrição amanhã. Davi, então, assim, eu queria convidar não só quem trabalha em cartório, né, mas qualquer operador do direito, estudante, advogado, escrevente, auxiliar, para participar conosco no dia 22 de janeiro. Nós vamos ter uma aula no Zoom sobre as novidades do registro civil. Nós também vamos apresentar o curso que nós vamos ter a partir de fevereiro sobre o registro civil na prática,
como eu disse, Davi, ele é importante esse aperfeiçoamento porque cada vez mais nós temos novas atribuições, nós precisamos conhecer como que é a estrutura do registro civil, seus princípios, suas características, os livros, a escrituração, as atribuições. E também não, os advogados também, porque como eu disse, infelizmente, pode ser que o seu cliente vá numa serventia em que ali eles não estão devidamente preparados. E se o advogado chega auxiliando, né, com aquela boa vontade, com coleguismo, né, não com os dois pés na porta, mas tendo ali uma troca, uma conjunção de esforços, com certeza o seu cliente vai ter mais êxito. Então, como nós estamos nesse processo de desjudicialização, até mesmo os advogados que queiram atuar no extrajudicial, é importante conhecer como que funciona o registro civil, os atos, como ele pode agregar o registro civil nos seus serviços também. Então, eu queria convidar a todos, nós vamos apresentar a estrutura do curso, como que vai funcionar. Eu tenho certeza que vai trazer, sim, muito valor para aqueles que participarem conosco. Nós vamos ter os encontros ao vivo, mas também ficará disponível gravado. Nos foi perguntado aqui, serve para paralegais? Eu penso que serve muito. Se você atua, você vai ter um papel que o advogado, o bacharel de direito tem, auxiliando, instruindo em todos os procedimentos do registro civil. A gente vai mostrar como, a Liz vai mostrar como acontece na prática, todos os atos. Por exemplo, aos documentos, porque as partes muitas vezes não sabem aonde solicitar certidões de ações, certidões disso. Então, esses profissionais auxiliam nessa formação de documentos, né, Davi? Sim, sem dúvidas. Sem dúvidas. Gente, agradecer o carinho de todos vocês, pedir desculpas por essa questão do áudio, e agradecer a Lise por esse momento aqui conosco. Vamos com todo o Eu que agradeço. Senhor nos abençoe, viu? Bom dia, pessoal. Obrigada pela participação. Tamo junto. Um abraço, gente. Deus nos abençoe. Tchau, tchau.